está previsto por todas videntes, pelas cartomantes. Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu vou falar do conto da Bela Adormecida, né? É um conto muito complexo para mim. Mas enfim, o que ele traz para mim, né? Eu acho que o conto ele trabalha muito sobre a exclusão, né? A gente se excluir de diversas formas, seja do nosso ponto de origem, vamos dizer assim, da nossa essência, da gente se afastar disso, da gente se afastar da sociedade, de um grupo, né? Então, eu trouxe a carta da foice para representar isso. Então, o conto ele já começa com uma exclusão, que foi da fada, né? A Malévola nada mais é do que uma fada que não foi convidada para o batizado da princesa. Então, já começa com corte ali, já começa com treta. E aí, sabendo que ela foi excluída, né, a Malévola dá aquele piti e amaldiçoa a menina. E aí a gente tem a outra exclusão, que é os pais, obviamente, né, por conta dessa maldição, afastam a menina do reino, do lugar dela, assim, para virar uma camponesa. Então ela era uma princesa, virou uma camponesa e ainda foi excluída, assim. Ela não conhece a história dela, ela não sabe quem ela quem são os pais dela, assim, o que ela tem de referência é aquilo que ela viveu, assim, ela acha que ela tem três tias e nunca se questionou sobre a origem dela, né, quem são os pais, o que está acontecendo ali. Então, mostra muito essa parte da exclusão, assim, a Bela Adormecida, a Aurora, ela é muito fora do mundo, assim, né, tanto que é a princesa que dorme, né, e quando a gente dorme muito, é, normalmente, assim, normalmente, é lógico que eu não sou psicólogo, então não posso falar isso mas eu falo pela minha experiência, até como pessoa que já se consultou muito, né? Quando eu durmo muito, quando tenho essa vontade de dormir, tem duas coisas, né? Ou é o meu inconsciente se organizando, porque todo sono que a gente tem, o nosso inconsciente ele vai se organizando, ele vai... É tipo Divertidamente, não sei se vocês assistiram. Quando a pessoa dorme, os Divertidamente lá vão tudo organizar a cabeça da pessoa. Então tem memórias que tem que ir pro lixo mesmo, tem outras que são importantes, então elas vêm em forma de símbolo pro nosso consciente, em forma de sonho, né? Então, o nosso sono é um processo de cura, assim, cura do nosso inconsciente, cura do nosso corpo, as nossas células, elas se curam, né, se organizam durante o sono. Então, o sono é um processo de cura mesmo, né, que a gente vivencia. E também tem a parte em que, nem tanto o sono, mas quando uma pessoa é muito fora do mundo, quando ela idealiza muito, quando ela viaja muito, quando ela sonha muito, é porque a realidade está muito dura para ela, então ela foge da realidade. A Bela Adormecida é um pouco assim, ela foge um pouco da realidade e do próprio inconsciente, né? Do ruim, né? Porque se a gente pegar a fada, a maldição, né? O que é esse monstro ali que ela tá fugindo, né? Por que ela tá fugindo daquele monstro, né? O que será aquela sombra? E pode ser várias coisas, né? A gente vai ver no... Eu lembro que eu estudei um pouco, né? Eu estudava um pouco de Freud para ver os contos de fadas e eu gostava muito da interpretação dele, da Bela Adormecida, né? Ele fala que o fuso, né, aquele despertar que ia acontecer com 15 anos, era o auto sexual, era o despertar sexual dela. Então quando ela esperta, eu achava muito legal, né? Então o dedo representava a vagina, o fuso, o pênis e o toque ali, o primeiro ato sexual, né? Então, é o despertar da sexualidade dela. Então, eu achava isso muito bonito. Mas, se você for pegar a sua interpretação pessoal, pode ser despertar de várias coisas, né? Quando você descobre uma coisa que para você não fazer sentido, de repente faz sentido, é um despertar. Ou então, quando você faz análise, né? Quando você se trabalha, faz processos terapêuticos, às vezes vem uma clareza, assim, de um conflito, de uma situação que você fala, nossa, era tão óbvio, tava na minha cara, eu não tava enxergando, né? E parece que tudo muda, assim, parece que cai aí entra um pouco da raposa, né? Cai uma máscara, assim, você fala, nossa, parecia que eu vivi uma mentira o tempo todo. E é mais ou menos essa sensação da Bela Adormecida, né? Viver uma mentira o tempo todo. Ela descobre que ela é uma princesa, né? Uma camponesa descobre que é uma princesa, ela tá vendo uma puta mentira, né? Então é esse despertar. E aí, quando ela se isola e vai morar com as tias, né? Eu acho legal porque no desenho ela fala, né? Ela, sonhei com um príncipe. Então, eu acho que nesse sonho, ela também busca no inconsciente as raízes dela, de onde eu vim, né? Então, ela não é uma camponesa, ela é uma princesa, ela vai ser rainha. Então, é engraçado como o nosso inconsciente, a gente sempre se leva para nossa essência. Parece que é impossível fugir disso, pelo menos na minha
pesquisa pessoal assim, física, parece que é isso. A gente sempre vai pro lugar da nossa... A gente sempre volta para as nossas origens. Por mais que a gente fuja, se perca ali no meio do caminho por conta da sociedade que a gente construiu, parece que a gente volta para esse... de alguma forma, a vida vai levando a gente... A vida não, alguma coisa dentro da gente vai levando a gente para esse ponto de origem, né? Então aí ela conhece um príncipe lá na floresta, que ela não sabe que é príncipe, acaba se apaixonando. Então você vê até né, quando a gente se abre para esse autoconhecimento, vamos dizer assim, até a vida vai ajudando, vai colocando indícios pra gente. Então ela se apaixona sem saber que ele é príncipe, aí ela descobre que ela é uma princesa, que ela não poderia se apaixonar e que ela teria que voltar pros pais. E aí que ela entra, ela sempre tá sendo isolada, assim, tipo, total louca, assim, brincadeira, mas porque ela sai ela é afastada da realeza, depois ela vive uma vida que não é dela, e aí ela é hipnotizada pela Malévola pra espetar o dedo no fuso, então parece que ela, e depois ela dorme, né, por 100 anos, então parece que ela nunca tá presente, né, ela parece que ela sempre tá fora, né, a Bela Adormecida. Então ela tem esse sono. O que acontece quando ela dorme? Um príncipe, que pode ser também uma outra parte dela, luta com um dragão. Então é ela tentando dominar os desejos. O dragão é mais ou menos como uma serpente. Ele tem a presença, são os desejos, né? Essa história lembra até um pouco da Branca de Neve que eu falei aqui, né? Que é o desejo, né? Ela segue os instintos de espetar o dedo no fuso, tem esse despertar e dorme, né? E aí ela vai lutar contra os próprios desejos, ela vai lutar com esse dragão. E aí esse dragão também não precisa ser necessariamente desejos, pode ser uma sombra dela, alguma coisa que é um conflito, uma coisa muito monstruosa que ela não consegue lidar, é uma coisa que ela não tá pronta para ver, então ela fica ausente daquilo, né? Mas dentro dela, o inconsciente dela tá lutando, tá querendo resolver essa questão, tá batalhando para entender essa questão, né? E até que o príncipe consegue entrar lá e destruir esse dragão. Eu não sei se destruir seria a melhor forma para isso, né? A gente hoje em dia trabalha muito com o acolhimento da sombra porque a gente sabe que ela é importante, né? E quando tem esse desfecho, né? Essa batalha, o príncipe vence, ele traz a Bela Adormecida para a luz, então ele traz ela para a realidade, para ela enxergar aquilo que ela não estava querendo enxergar. Então, e aí tem o final feliz. Então, eu acho que traz muito... essa é uma reflexão muito aberta, assim, a Bela Adormecida é um conto que eu quero estudar com mais profundidade, mas ela traz muito para mim trouxe muito essa coisa de você entrar dentro de encarar a própria sombra, de encarar aquilo que você não está querendo enxergar, aquele monstro que você acha que é monstro, né? De você olhar e você ver que também não é um monstro assim, ou mas você consegue dominar, dominar não, mas você consegue lutar contra ele. É que a palavra lutar eu não curto muito, eu acho que gera conflito e eu acho que eu trabalho muito mais pela integração, pelo acolhimento, que a gente acha que a sombra, né, essas coisas ruins são ruins, mas não são ruins, elas são um presente pra gente, né, a gente olha pro que tá ruim, entre aspas, né, é uma forma da gente poder acolher também o que a gente rejeita, porque a gente acha que é ruim, mas às vezes pode ser bom, e é uma forma da gente poder se entender, uma forma da gente poder, pelo conflito, encontrar um fluxo da vida, né? Então a gente tem um conflito, esse conflito a gente encara, a gente olha para ele, a gente acolhe ele, esse conflito ele nos traz, não diria uma solução, mas ele nos traz uma abertura, né? A gente cuida dele e ele sai ele se transforma, ele se transmuta dentro da gente, aí ele não deixa de ser conflito, ele passa a ser uma abertura para poder criar alguma coisa em cima disso, né? Então a gente, digamos que o conflito ele sustenta a gente, ele não nos atrapalha. Ele nos atrapalha no primeiro momento porque a gente não quer enxergar, né? A gente fica lutando contra ele, mas quando a gente entra no processo de transmutação, a gente pega esse conflito, a gente coloca ele sobre a nossa sola dos pés, assim, tipo, ele alavanca a gente e nos impulsiona para poder seguir, para poder criar um outro espaço de vida. Então é como se a gente se alimentasse dele e desse alimento ele nos desse força, nos desse músculos, massa para poder realizar aquilo que a gente precisa. Então eu não acho que exista conflito, a gente só não sabe lidar, a gente entra em conflito porque a gente não sabe lidar com alguma questão nossa. Quando a gente aprende a lidar,
deixa de ser conflito, passa a ser um processo, uma abertura para a gente criar outras realidades, outros espaços de vida, né? E aí a vida ela vai ficando mais leve porque o conflito ele vai saindo, né? Vai saindo, não, vai se transmutando e vai nos dando força ao invés de nos atrapalhar. Falei demais hoje. Mas é isso aí, gente. Esse daqui é o Bela Época Lenormand. Tá disponível na loja do Sorte Lenormand. Siga o meu Instagram, @vida sem propósito. E qualquer dúvida, qualquer coisa, só entre em contato que eu vou adorar conversar com vocês. Um beijo e até a próxima.